Vamos falar hoje, né? Amizade. Será que a gente está cheio de amigo da onça ou amigo do leão, né? Amigo do leão, amigo do Senhor, né? Mas às vezes a gente está cheio de amigo da onça, né? Ou será que a gente é amiga da onça? Ou a gente é amigo do leão e temos grandes amigas? É hora da gente parar e nós vamos falar sobre essas pessoas, às vezes, que estão nos rodeando, falar sobre a importância das amizades. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, por favor. Capítulo 15. Olha o que diz o verso 33. Primeiro Coríntios 15, verso 33. Amém? Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Não cometam o erro. As más companhias estragam os bons costumes. Pai, essa é a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos confronta, que nos clareia, que nos traz luz, que nos diz a verdade. Deus, fala conosco mais uma vez, revela-nos a tua vontade. Queremos sim viver essa verdade dentro da nossa realidade. Obrigada pela oportunidade de ouvir, obrigada pela vida de cada uma dessas mulheres. Eu abençoo a vida de cada uma com a bênção do Senhor, aquela que enriquece e que não acrescenta dores. Guarda os nossos lares, guarda as nossas casas, todas as nossas preocupações nós entregamos ao Senhor nesse momento, porque queremos sim absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridas, olha que interessante. Não se enganem, não cometam o erro. As más o quê? Companhias estragam os bons costumes. E aí eu fiquei pensando, o que seria má companhia? Aí eu estava estudando, observando, orando, e o Senhor começou a falar. São maus modos, maus hábitos. Pessoas que não têm temor a Deus, você acha que é boa companhia? Sem reverência a Deus, é boa companhia? Aí, interessante que o Senhor estava falando comigo, que esse tipo de má companhia, ele pode até ser cristão. Pode até ser gente que conhece a Deus. Como também pode ser aquele que não conhece ao Senhor. E aí Deus me lembrou que Ele fala dessas más companhias. O cristão que se torna uma má companhia, ele é falado e nós estudamos aqui plenamente. Ele está lá em Apocalipse 3. É melhor que você seja quente ou frio. A gente não pode ser morno, porque senão o Senhor está a ponto o quê? De nos vomitar. E a gente trabalhou aqui sobre ser morno, né? Quem não assistiu, pode entrar lá no canal no YouTube, Carol Malta Oficial, tem lá. Essa pregação foi muito forte para a gente. E o Senhor, Ele trouxe para mim. Má companhia é aquele que não conhece o Senhor, né? O morto espiritualmente, com maus hábitos, maus modos, sem reverência a Deus, sem temor, mas também pode ser aquele que conhece a Deus, mas o que é morno? Aí eu lembro, e eu fui de novo no dicionário, morno quer dizer indiferente. Uma má companhia é aquela que é indiferente a Deus. Uma má companhia é a que tem falta de interesse. No dicionário fala, falta de interesse. Falta de interesse com as coisas de Deus. Uma má companhia é aquela que tem falta de atenção com aquilo que é de Deus. Uma má companhia pode ser também aquela que tem falta de cuidado. Falta de consideração com as coisas de Deus. Descaso com as coisas de Deus. Desdém com as coisas de Deus. É interessante que se torna uma bola de neve. E no Salmo 42, o verso 7, para quem está anotando, fala assim que um abismo chama o outro. Uma bênção atrai outra, mas também uma coisa ruim vai atraindo o quê? Detalhe, o abismo nos leva o quê? Para onde? Para o fundo, para baixo. Então,
uma coisa ruim vai o quê? Vai nos levando para baixo, então vai o quê? Nos distanciando de quem? De Deus. Vai o quê? Nos afastando de Deus. E quando nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos nos tornando pessoas o quê? Infelizes. Fala com a sua irmã. Quando você se afasta de Deus, você se torna uma pessoa infeliz. Mas a Bíblia é tão linda, gente. Abre lá no Salmo 1. Porque o que eu estou falando aqui não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Olha o que diz Salmo 1 a respeito disso. Olha o que ele diz. Salmo 1, o verso 1. Um pouquinho antes aí. Amém? Felizes são quem, gente? Aqueles que o quê? Não se deixam levar pelo quê? Conselho dos ímpios. Na minha Bíblia fala conselho dos maus. Tem algumas também. Que seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. E não se juntam com o quê? Os que zombam de tudo que é sagrado. É interessante que aqui vai mostrar 3 degraus, ali 3 graus de separação. E é interessante que aqui fala o quê? Conselho do mal, companhia ruim. Lembra lá do primeiro versículo? Olha como uma coisa vai levando a outra. Primeira coisa, primeiro grau de separação de Deus, é quando você começa a aceitar os conselhos dos maus. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é aquilo já não ser tão ruim. Ah, isso não é tão pecado mais, isso não é tão absurdo mais. Ah, não, eu acho que não tem nada a ver. E isso pode nos distanciar do Senhor. Isso é um grau de quê? De distanciamento. E isso traz o quê? Infelicidade. Porque aqui fala, feliz é aquele que não deixa levar o quê? Pelo conselho dos maus, ou seja, aceita o conselho do mal. Aceita o conselho de quem não tem o temor. Aceita o conselho daquele que é morno. Vai se tornando. Outra coisa que diz, segue o exemplo dos que não querem saber de Deus, ou seja, participa dos costumes daqueles que não querem saber de Deus. Aí vai se tornando o quê? Infeliz. Quando a gente começa a ter atitudes como as dele. E aí chega um último grau, que é muito sério. A prática de quê? Dessa atitude fatal que aqui diz o quê? Zombaria. Zombar das coisas de Deus. Será que a gente tem zombado, gente? O que vocês têm observado aí, a gente? Vamos falar da gente, de igreja, mundo cristão. As pessoas, os cristãos, estão zombando ou não de Deus? As pessoas estão tendo temor a Deus? Ou estão achando que Deus não é mais aquele Deus? Ele é muito bonzinho, aceita tudo, eu vou fazer o que eu quero. Isso é tão sério, porque olha o que diz Provérbios 3:33. Um pouquinho para frente, olha aí. Olha como é sério. E eu falei que são graus. Uma coisa você começa a aceitar. Ah, eu aceito, então eu escuto. Depois eu começo a participar. Eu começo a ter atitude como a dele. E aí daqui a pouco eu já estou zombando. E olha o que diz a palavra em Provérbios 3, o verso 33. Diz o seguinte: o Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. 34. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Ou seja, vai ser infeliz ou não? Porque o Senhor amaldiçoa. O que não? Mas Deus vai lá e joga uma maldição? Não. O caos ele é instaurado quando a presença de Deus sai daquele lugar. O caos é a ausência de Deus. Então aquela casa, ela se torna o quê? Amaldiçoada porque Deus não vai fazer parte dela. Daqueles o quê? Que zombam. Por isso que a gente tem que observar muito com quem a gente anda. E às vezes a gente não entende por que a gente está infeliz. O que será que está acontecendo comigo? Eu tenho tudo para estar bem. E é interessante que foi feita uma pesquisa, gente. E tem um artigo científico falando que você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Você é a média das 5 pessoas que você passa mais tempo. Fala com a sua irmã. Você é a média das 5 pessoas que você passa mais tempo.
Gente, isso é assustador e revelador também. Isso é pesquisa científica. Você é o resultado. Pare e pensa nas pessoas que estão com você. Quem são? Né? Eu quero dizer o seguinte, elas te influenciam. As pessoas te influenciam. E essas 5 que você passa mais, você vai se tornando parecido com elas. E aí eu quero que você pare para pensar. Você fica muito tempo no trabalho? Pois é. Então, pensa na quantidade de tempo. Então, às vezes, dentro dos 5, os que mais te influenciam. Às vezes não é aquela que você segue, mas ela está pertinho de você. Às vezes você pode até não concordar com ela. Mas não quer dizer que ela não possa te influenciar. Se você não vigiar, daqui a pouco você está fazendo como ela. Dá para entender? Porque são as 5 que você está mais próximo. Quanto tempo você gasta, às vezes, estudando? Quem estuda, faz faculdade. Pensa aí no tempo que você gasta diante dos colegas. Quanto tempo você gasta na família? A família reunida, acho que separar é a que você gasta menos tempo. Para pensar aí. Quanto tempo você gasta na rede social? Porque você acha que não influencia, não? Quanto tempo que você gasta diante da televisão? Se você assistir novela, queima Jesus essa televisão. Essa é para queimar mesmo. Pelo amor de Deus. Quanto tempo você gasta com seus amigos? Quanto tempo você gasta na igreja? Você acha que na igreja é mais ou é menos, gente? Olha o tempinho que a gente gasta na igreja. Olha o tempinho. Às vezes as pessoas, até as mães, quantas mães tem aqui? A igreja tem que ensinar, meu filho. Aí eu estou até com a Cláudia aqui, que é líder no Ministério Infantil. Ela tem quantos anos de diretora de escola, Claudinha? 20 e tal. Diretora, professora, mas ela é nova. Tá, gente? Ela começou com 12 anos. E é interessante porque às vezes as pessoas falam assim, não, a igreja que tem que trazer princípios. Mas deixa eu te perguntar, quanto tempo seu filho fica na igreja? Se ele veio hoje para o culto, ele ficou 1h30. Se ele vem domingo, ele fica 2 horas no máximo. Isso se às vezes ele não dá umas pirraças, fica fora e fica só um pedacinho lá dentro. E você acha que é a igreja que vai estabelecer princípio e padrão para o seu filho? Ele é o reflexo das 5 pessoas que ele mais fica. Então, não transfira a responsabilidade, comece a ter mais tempo. Isso é muito importante, porque se a gente não tem essa noção, a gente não entende, a gente transfere uma responsabilidade para o outro, para a gente continuar, às vezes, daquele jeito. Dá para entender? Isso é muito sério, gente. Para analisar quanto tempo que você gasta em cada um desses pontos. Porque, às vezes, eu não tenho... eu tenho dificuldades, às vezes, até com um, mas eu fico muito tempo com ele. Se eu não vigiar, daqui a pouco eu estou. Começa a andar com quem fala palavrão, para você ver se daqui a pouco você não fala. Fala ou não fala? Fala. Porque é natural, você vai. E o cérebro, ele vai aprendendo. Ele é por repetição. Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Você acha que você vai falar ou não? Vai. Você nem viu, ele já sai. Automático. E aí, eu quero dar uma dica, né, para você. Eu estava orando. Para você saber se a pessoa que você se relaciona muito, ela é boa ou não. Né? Porque aqui fala que as más companhias. Então, será que as pessoas que andam conosco são boas companhias ou são o quê? Más companhias. E aqui, gente, aqui eu estou falando independente de família, independente do que quer que seja. Eu estou falando de 5 das pessoas que a gente se relaciona. Entre a sua família e Jesus, fique com Jesus. Entre qualquer coisa e Jesus, fique com Jesus. Porque Ele é que te garante. Ele é a melhor companhia que a gente tem que ter. Primeira coisa, começa a observar. Você vai começar a pensar das pessoas que você anda mais, né? Quais são os frutos que ela dá? Pensa aí. A gente está definindo se a pessoa é uma má ou uma boa companhia. Observa, ela dá fruto? Porque você conhece a árvore pelo quê?
Pelo fruto. Começa a observar os frutos na vida dessa pessoa. São bons frutos? Os frutos têm o quê? Eles têm a cara de Cristo? Se tiver, glória a Deus. Se não tiver, vigia. Como são os frutos das pessoas? A pessoa que eu ando é andar fruto nada. Começa a vigiar. Começa a observar. Outra coisa, ela te aproxima de Deus? Ela é usada para desenvolver o fruto do Espírito em você? Hã? Mas aí é sua amiga. Aqui a gente está falando, uma coisa é quem é meu amigo e quem eu sou amigo dele. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Ou seja, é mais fácil o mal te puxar, ela corrompe o quê? Um costume bom. Então, não, eu me converti, por exemplo, quando eu me converti, né, eu vim do mundão, você acha que ia dar para eu ficar andando com as meninas que eu ia para boate? Vou evangelizar elas, que eu ia cair ela no mundo. Então tem coisa que não dá. Mas elas não vão ser as pessoas que eu vou andar mais. Elas são pessoas que eu vou ajudá-las. Dá para entender a diferença? Por quê? Se você tem uma pessoa que você está ali, ela é a que você conta tudo da sua vida, mas ela nem tem o Senhor, ela vai te influenciar sim. A opinião dela vai influenciar a sua vida. Por isso que são as 5. Então a gente tem que observar isso. Agora, a minha família ainda não é evangélica. Estou ali? Estou, mas por isso que a gente tem o quê? Que estar vigiando. E uma coisa é que, porque a tendência, ainda mais a gente que é mulher, a pessoa se abre para nós, aí a gente, ficou amigo, então deixa eu te contar também. O que você acha que eu faço nisso? Acontece ou não, gente? Por causa desse vínculo, que a gente é muita emoção. Então a gente sentiu que ganhou confiança e a gente vai lá. E de repente, no final, às vezes acaba que aquela pessoa é aquela que está te aconselhando. É às vezes aquela pessoa que ainda não tem o temor. É aquela pessoa, aqui a gente está falando o quê? Nós não estamos falando de exclusão, estou falando de quem deve estar. Mas nós vamos falar aqui o que a Bíblia fala por quê. Né? Não é por exclusão, mas a nossa preocupação é que a gente não ser corrompida. São esses os princípios que Deus tem trazido para nós, eles não serem arrancados de nós. Né? A gente não começar a relativizar as coisas de Deus. Essa é a preocupação do Senhor. De a gente começar a andar e começar a se perder na caminhada. É mais fácil ou não, gente, a gente sair e ouvir? Normalmente, quando você tem às vezes uma moça, vou namorar um moço que ainda não é de Jesus. Quem que acaba indo para onde? Claro que é a mulher que acaba indo para o mundo. Ao invés, às vezes, dele vir. A grande maioria. Então, essa pessoa, ela é usada para desenvolver o fruto do Espírito em você? Em Gálatas 5:22 fala o quê? Amor. Essa pessoa é usada para desenvolver o quê? Alegria, paz, paciência, delicadeza. Ela te incentiva a isso. Ela é uma influência para você, uma referência. Bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Gente, deixa eu te falar. Amigo não é aquele que fala assim para a gente o tempo todo, não. É aquele que quando você errar, ele vai chegar e vai assim aqui, minha amiga, deixa eu te falar. Eu sou sua amiga, mas agora eu tenho que conversar com você. Está errado. Isso é pecado. Isso está errado. Se você tem uma amiga que nunca te chamou atenção, reveja. Reveja, porque isso não é amizade, não. Porque o amigo, ele é usado para te repreender também. Ele te repreende em amor e ele fala, está errado, mas anda comigo que eu vou te ensinar como é que a gente tem que fazer. Ele acaba sendo o quê? Ele vai estar disponível para te ensinar, para edificar. Porque a Bíblia fala que, como profetas, a gente deve o quê? Edificar, repreender, consolar. Então a gente tem que começar a observar. Será que os nossos amigos, eles são exemplos disso? Eu não estou falando que tem que ser perfeito, não. Mas, tem facilidade de arrepender? É uma pessoa que guarda muita mágoa? Muito rancor? Não é? Como que funciona? Ela chora com a sua tristeza? Ela te sustenta na sua dor? Olha o que diz Marcos 2. Olha lá, gente, bora lá. E aí nós vamos começar a pensar, né? A rever aquilo.
que nós temos vivido, né? E refletir, gente. É triste, mas é melhor saber do que viver enganado. Né? É triste, às vezes você vai descobrir. Aqui fala que Jesus cura um paralítico. Tinha um cara que ele era paralítico e Jesus estava em uma determinada casa e muitas pessoas estavam ali. E aí ele tinha o quê? Amigos. Fala comigo, amigos. Eles tinham amigos. Olha o que diz o verso 3. Verso 2. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram quem? Um paralítico. Ele estava sendo o quê? Carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então o que eles fizeram? Um buraco no telhado da casa e em cima do lugar onde Jesus estava e pela abertura desceram um doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham o quê? Olha aí. Quem tinha fé? Os amigos. E disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. E aí alguns mestres duvidam, como assim ele pode perdoar pecado? Como assim? Isso aí não é. E aí o Senhor, ele sabia o que eles estavam pensando. O verso 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega a sua maca, a cama e anda. Pois vou mostrar a vocês que eu, filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então ele falou: eu digo a você, levanta, pega e vai para casa. Queridos, nós temos que ter amigos que tenham disposição para estar conosco. A gente tem que ter amigo que entende a nossa paralisia. Mas ela não pega a nossa paralisia e expõe para o outro, não. Não usa isso como vergonha, mas pega a nossa deficiência e faz o quê? Leva até Jesus. Será que os seus amigos, eles fazem isso? Ou te acusa? Será que seus amigos, elas querem sacrificar por você? Eu falo amigo e amiga. Porque aqueles 4 sacrificaram. Imagina, gente, pegar a pessoa deitada num leito, ela é pesada. Subir num telhado. Imagina para chegar até no telhado. Que tumulto. Os 4. Disposição, ânimo. E olha que interessante, o paralítico confiava muito, porque ele não andava. E ele estava completamente inseguro. Olha o nível de confiança que ele teve para deixar o pessoal levar ele. Ainda em cima, ainda descer. Será que as 5 pessoas aí, que você considera amigo, que andam, às vezes mais perto de você, são essas pessoas que sacrificam por você? Gente, deixa eu falar com vocês. Amigo tem que ser crente igual a você ou mais crente que você. Menos não. Menos você vai ser amigo dele. Mas o seu amigo tem que ser igual a você ou mais crente que você. Dá para entender? Dá para entender? Não é convencimento, não. Eu posso ajudar outro. Mas o meu amigo, aquele que eu sei que eu posso contar, se ele não estiver no meu nível ou maior, ele não vai dar conta de mim. Então, por inteligência, tem que ser pessoas que eu admiro e que me inspiram. E me aproximam do Senhor. Até porque o Senhor viu que é a fé deles. Se você é amigo de alguém que nem tem fé, olha para sua irmã e fale: aí, como é que vai ser, minha irmã? E na hora que a sua fé diminuir, se você não tiver aquele que crê por você, como é que vai ser? Tem hora, gente, que Deus levanta a pessoa para quê? Para nós. Tem hora que é difícil aquilo que você está passando. E aí Deus vai levantando pessoas para ter fé por nós. E aquilo vai nos influenciando e aquilo vai nos curando. Amém? A gente tem que observar isso. A gente não pode perder tempo. Eu falo assim que hoje em dia, eu decidi, foi o quê? Foi ano passado. Aniversário meu, coisas minhas, só vai quem paga preço por mim. Amigo meu é quem paga preço por mim. É quem acorda de madrugada para mim. É quem vai para o monte por minha causa. É quem jejua, porque eu faço isso por eles. Então eu não quero amigo da pizza. Eu não quero amigo da festinha. Eu quero amigo que está comigo em todo o tempo. E esses vão ser os que vão para a pizza comigo, vão ser os que vão para a festinha comigo.
O que adianta você encher um lugar, mostrar para pessoas, se na hora do aperto você não tem ninguém que tenha fé por você? Se na hora do aperto aquela pessoa não vai te sustentar, não vai pagar um preço de oração pela sua vida, ou vai ficar com medo. Nossa, se eu entrar nessa guerra, eu vou tomar. Você chega lá, irmão, todo na dor, não, estou pior que você, deixa eu te contar. Você no final, você sai até orando para ele, fala, mas não, que amiga é esse? É isso que o Senhor está falando. Olha um outro ponto. Esse seu amigo, ele tem que se alegrar com a alegria. Gente, isso aqui é... Romanos 12:15 fala, é mais fácil, gente, chorar com quem chora, do que alegrar com quem se alegra. A Bíblia fala que a gente tem que chorar com quem chora e se alegrar com quem? É fácil alegrar com quem se alegra, gente? Será que as pessoas que estão com você realmente se alegram com a sua alegria? Porque às vezes quando você está alegre pode despertar nela uma coisa que se chama inveja. É uma coisa lá do velho homem que às vezes ele levanta. E às vezes a inveja pode ser querer o que o outro tem, mas às vezes pode ser eu não quero que ela tenha o que ela tem. Isso também é inveja. Eu não quero estar no lugar dela não, mas eu não acho justo ela estar naquele lugar. Isso também é inveja. Será que as pessoas que estão com você, elas se alegram com sua alegria mesmo? Você vê a alegria, porque, gente, dá para ver, o olho brilha. Dá para você ver a alegria de quem se alegra com você. E dá para você ver também quando a alegria não é tão grande. É interessante, gente, que a inveja, ela gera medo. Presta atenção. O invejoso, ele tem medo de perder. Observa para você ver. O invejoso, ele tem medo do outro ter mais. E aí, ele é uma pessoa inquieta com a condição dele. Ele fica incomodado. Você pode ver que normalmente o invejoso ele está sempre ali. Ele tem medo de perder, ele tem medo tem medo. O medo, a inveja, ela traz o quê? Medo. Então eu gosto sempre de falar. Tem solteiras por enquanto aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Solteiras por enquanto. Quando você achar um mocinho bonitinho, interessante, não conta para amiga solteira não. Dá problema. Ó, o que eu conheço de amiga que fala, que ele feio, parece uma lombriga, horroroso. Daqui a pouco, tá olhando para a lombriga. Tá tomando até vermífugo. Gente, solteira, peça conselho para casada. Casada resolvida, tá? Porque se for uma casada amargurada, vai falar, não entra nisso não, minha filha. Olha o tumulto que você está arrumando para sua vida. Olha o problema. Fica assim. Então, a gente, por quê? Porque às vezes sem querer você pode despertar no outro. Casadas, compartilhem as suas coisas com pessoas casadas que têm mais experiência, que possam te ajudar. Coisas boas e ruins, porque às vezes você vai compartilhar uma determinada alegria e a outra está com um problema. E aí ela começa a olhar para o seu marido e falar, nossa, ele é bom, né? Acho que ele não deve ter problema. E começa a enxergar a coisa que não tem. Estou falando mentira? Eu lembro de um caso de uma moça que ela tinha uma amiga. E aí, tipo assim, ela ia pintar o cabelo, é amiga dela. E aí, o cabelo estava bonito, o louro é amiga dela. Falava, não, tá feio. Mas aí a boba ia lá e trocava a cor. Aí tudo que ela fazia de melhorias, as benfeitorias nela, a outra criticava. Mas eu vou contar a história por quê. Aí ela vivia na casa da amiga da outra. Gente, esse tal de mulher, amiga dentro da sua casa o tempo todo, não dá não. Sinceramente. Estou falando besteira? Gente, eu tenho 17 anos de casada. Esse trem de mulher ficar lá em casa toda hora, não. Só família. Até no dia que a moça que limpa a casa, né, a faxineira, ela vai de 15 dias, a hora que ela chegou, o Léo tá saindo. Ah, ué. Você tem de mulher ficar lá? Ah, ué. Tem disso não. Aí a mulher ficava lá, direto na casa dela. Era amiga, que é a coisa.
E aí, só que era interessante, elas trabalhavam juntas, mas ela nunca tinha ido na casa da outra, só essa que ia na dela. Aquela amiga que só ela vai na sua casa. Come na sua casa, toma banho na sua casa. Aí, ela um dia precisou dessa amiga. E aí ela foi o quê? A casa da amiga, porque ela deixava a amiga na beirada da rua, mas ela sabia, tipo assim, era a terceira casa à direita. Mas ela nunca tinha ido lá. E aí ela chegou. Quando ela chegou, bateu na porta e a menininha abriu. E aí ela entrou. Quando ela entrou, ela chegou na porta da sala, a mulher morreu. A casa da mulher era idêntica à dela. O sofá da mulher era igualzinho o sofá dela. A parede pintada era igualzinha à parede dela. Aquela mulher, ela acabava tendo uma vida como a dela. Olha que sério. Isso aí não é um caso, não, gente. Isso acontece, às vezes, infelizmente, a gente não tem noção. Por isso que a gente tem que ficar o quê? Atento. Observar. Você também não vai ficar desnorteada, mas você tem que o quê? Vigiar. E aí, na verdade, aquela mulher criticava tanto, porque, na verdade, ela queria ter a vida da outra. Na verdade, ela queria ter o marido da outra. Ela queria ter tudo da outra. Então, pelo menos os móveis, os trem, ela já tinha. Estava faltando algumas outras. Querida, uma outra coisa que você tem que observar, se seu amigo é bom ou ruim, se ele faz o que tem de pior em você aflorar. Seus amigos, eles fazem isso, e aí vão para a obra da carne. E muitas vezes é sutil, gente. Aí tem imoralidade. O que vocês conversam? Qual que é o assunto? Impureza. Ações indecentes, idolatria. Né? Às vezes você tem amigo que o Deus dela é dinheiro mesmo. E tudo dela é dinheiro, e tudo é isso, o valor dela é isso. Você observa os valores da pessoa, quanto tempo ela gasta mais com aquilo. É aquilo que é valor para ela. Aquilo é valor, a gente não gasta tempo com aquilo que a gente não acha que tem valor. A gente só gasta com aquilo que a gente acha que é interessante. Concorda? Ou você costuma gastar com aquilo que você não acha? Feitiçaria, e vou te falar, feitiçaria, mas não mexe com macumba, não. Aqui, 1 Samuel 15, 23, fala que rebelião é como o pecado de feitiçaria. Às vezes você tem aquela amiga que é a justa, e é rebelde pra caramba. E tudo ela rebela, ela não aceita nada, só ela que está certa, ela não submete a nada. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. Será que as pessoas que estão perto de nós, elas incentivam isso? Gente, porque se a gente não deixar, a gente faz tudo de ruim mesmo, não faz? Ou só eu que faço? A gente faz. Será que ela incentiva o quê? Inimizade, ciúmes, aquele acesso de raiva, desunião, divisão, inveja, bebedice, farra. Ah, não, pastora, tem nada a ver. A gente sai, a gente toma umas bebidinhas ali junto, coisa de amiga. Coisa de amiga. Ela te aproxima mais de Deus? A gente vai definir. Os amigos, eles são importantes para nos aconselhar. Provérbios 11, 14 fala que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Então, quem são esses conselheiros? As 5 pessoas aí, ó, que são os que você. Porque em vários conselhos há sabedoria. Porque vão ser conselhos semelhantes. E aí você vai ver, são conselhos corretos ou não? A Bíblia fala. Gente, o que é importante? A gente ponderar, fala comigo, ponderar o conselho e conferir se a palavra concorda com aquele conselho. Não é porque é seu amigo, sua amiga, que você vai fazer. Aquilo está de acordo com a palavra? Está de acordo com o que o Espírito Santo diz? Tá, então olha lá. Porque na verdade tem hora que a gente sabe a resposta, mas a gente é teimoso. Aí a gente pergunta para um amigo que você sabe que lá também não é lá dos crentes. E aí te dá a resposta que você quer ouvir, né? Aí você fala, confiei no conselho. Mas você não tem respaldo nenhum, você não tem base bíblica, você não tem nada. Olha o que diz em 1 Reis. Vamos ver os amiguinhos, olha os colegas.
Olha o que diz 1 Reis 12. Aqui fala de Roboão. Nós, gente, é tão sério esse negócio de amigo, que eu, estudando aqui, lendo, eu fiquei até com arrepio. Roboão, gente, ele pede conselho, mas ele dá ouvido à resposta que ele considera mais conveniente. É interessante que aqui, olha, no verso 1 fala que Roboão vai até Siquém, onde o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram quê? Todos juntos falar com Roboão. E disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos os seus servidores. Aí o que ele fala? Bota daqui a 3 dias que eu vou te dar a resposta. Aí ele chega lá, nos conselheiros dele mais velhos, os mais experientes, e pergunta. E aí eles respondem. Aí eles falam: fica mais leve. Qual que é a resposta? Ele fala: se o Senhor quiser servir bem a esse povo, dê uma resposta favorável ao pedido dele. Ou seja, seja mais light. Não seja tão pesado como seu pai foi. Mas ele não fica feliz, não. Aí, verso 8. Roboão o quê? Não segue o conselho dos homens mais velhos e vai falar com os jovens, os inexperientes. E aí os inexperientes falam assim: ó, você quer saber? Fala que vocês estão achando que está difícil agora, eles vão ver o que é difícil. Isso aí não é nem o dedo mindinho seu. Eles vão sofrer agora. Gente, isso trouxe esse conselho que ele seguiu, porque na verdade ele estava querendo, era aquilo mesmo. Que a gente sabe aquilo que a gente quer. Por isso que a gente tem que trazer o quê? Para a palavra. A palavra confirma. Sabe o que trouxe esse conselho? Tumulto. Esse conselho trouxe o quê? Divisão. Esse rei perdeu o cargo dele. Ele perdeu a autoridade. Diz aqui no final, no verso, a partir do verso 18, que Roboão saiu fugido. O pessoal se revoltou contra ele. Então, às vezes, tem conselhos que vão nos tirar até da posição que Deus nos tem colocado. Deus te coloca numa posição, coloca pessoas sábias para estar lá com você, para você manter naquela posição, porque não é difícil, às vezes, assumir, mas o manter é difícil. A constância, eu acho que é o maior desafio. E aí, a gente quer fazer o quê? Do nosso jeito. E aí, tem determinados conselhos que o quê? Podem te tirar daquele lugar. Então, é muito sério pedir conselho. Se você olhar aqui no capítulo 13, 1 Reis, nós temos aí o profeta velho e o profeta novo. É interessante que tem conselho, gente, que pode nos matar. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Aqui fala, no verso 11, que tinha um velho profeta que morava em Betel. E os filhos chegaram e contaram a ele tudo que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel. E o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? E aí ele foi atrás do profeta novo. Chegou lá, verso 16, verso 15 fala. Ele chega e fala com o profeta novo: vem aqui, ó. Vem até minha casa e coma alguma coisa comigo. Aí o profeta novo fala: eu não posso ir até sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber nada aqui com você. Porque o Senhor Deus o quê? Mandou que eu não comesse. Ele já sabia. Nem bebesse nada, que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Aí o profeta velho fez: eu também sou profeta como você, e o Senhor mandou que um anjo me dissesse que eu te levasse para lá. Querido, deixa eu te falar. Se Deus falou com você, fica com o que Deus falou com você. Se alguém falar: Deus me disse isso, disse, que bom. Ele tem que falar comigo primeiro. Aí, ele foi seguir o conselho do outro, ele desobedece, ele foi morto. O verso 22 fala: em vez disso, voltou e comeu a refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será o quê? Morto. Ele morreu. Às vezes tem conselhos que podem nos matar espiritualmente. Te distanciar tanto do Senhor. Às vezes tem conselho, isso aqui foi fisicamente. Às vezes é emocionalmente.
as consequências. Qualquer uma dessas mortes nos distanciam do Senhor, gente. E isso é muito sério. Olha para você ver. Era um homem de Deus. Olha para sua irmã e fala: minha irmã, vigia. Por isso que eu falei no início. As más companhias corrompem os bons costumes e pode ser companhia até dentro da igreja. Porque o fato de a gente estar na igreja não quer dizer que nós tenhamos intimidade com Deus. Eu posso estar exposta à palavra, mas não ter vida com Deus. É diferente de eu quê? Me relacionar. E detalhe, isso traz infelicidade ou não? Conselho ruim. Traz infelicidade, traz problema. Gente, a amizade é muito séria. Provérbios 18, 24 fala que há amigos mais chegados que o quê? Que irmão. Isso só confirma o poder de influência que o amigo tem. Olha, você vê, tem amigo que é mais chegado. Porque o amigo, ele tem que ter zelo por você. Ele tem que ter cuidado conosco. Seu amigo não pode ser interesseiro pelo que você tem, não, querida. Ele tem que importar com quem você é. Mesmo se você perder, ele está com você. Se a pessoa que está com você, ela só tem interesse por aquilo que você dá, sai de perto. O amigo que sabe, ele sabe seus defeitos, mas ele te ama e ele não te expõe, não. Se é uma pessoa que fica expondo sua vida, sai de perto. Isso não é boa companhia, não. Ele tem que zelar. Ou às vezes aquele que joga na sua cara as coisas. Amigo não é sanguessuga, não, gente. Amigo não fica sugando, nos desgastando, quer toda atenção para ele. É aquela coisa ciumenta. Você não pode ter. Vocês nunca tiveram amigo assim, não, né? Ô, gente, isso não é de Deus, não. Você não pode nada. Tem amigo que é tão ciumento que a outra começa a namorar e fica com raiva da outra. Como é que é isso, gente? Fala assim, minha irmã, abre o olho com os seus amigos. Gente, amigo, por mais que a gente tenha liberdade, tem que ter respeito. Amigo, a gente tem liberdade? Tem. Mas existe limite, viu? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que está podendo e a gente invade a privacidade do outro, ou não põe limite para o outro invadir. E o outro acaba vivendo a sua vida. A sua vida é sua vida. Amigo, não duvida do seu caráter, não. Mesmo que levantem injúria, calúnia, difamação contra você, se ele é seu amigo e se ela te conhece, ela vai acreditar em você. Eu me lembro que eu achava que eu tinha uns amigos. E aí inventaram umas conversas fiadas, e era gente que comia na minha mesa. E aí eles vieram questionar por causa daquilo. Questionar, tirar dúvida é uma coisa. Questionar é diferente. Quando eu falei, você está duvidando disso? Deus me mostrou, não é seu amigo. Falei que isso aí tem coisa que é caráter. Se você me conhece, você sabe que eu não mexo com isso. Acabou. Acabou. Tem raiva? Não tem, não. Mas não quero contato, acabou. Está até bloqueado na minha rede social, para nem ver minha vida mais. Tem problema nenhum, mas depois vai olhar minha vida, vai ficar lá, não, que as coisas. Não vê que, esquece que eu existo, melhor. Querido, a gente tem que o quê? Tem coisa que não dá, não. Amigo que amigo não duvida de coisas, não. Ele o que ele toma é a sua causa. Fala, o que é isso? Não. Eu conheço fulana, eu como com ela, eu sei quem é ela. Será que os seus amigos, eles fazem isso? Eles te defendem? Porque eles te conhecem? Aqui você pode falar o que for, mas não fala isso da fulana não, porque eu conheço ela. Dá para entender? Pensa. Essa pessoa, ela confia em você. Ela confia em você. Outro exemplo que também nós tivemos na Bíblia que não foi bem sucedido foi com Absalão e Aminon. Vocês lembram? Absalão era irmão de Tamar, Aminon também irmão. Aminon apaixona por Tamar. E aí, ele fica doido com Tamar, ele pede conselho para Jonadab. Está na hora de acabar. Ele pede conselho para Jonadab. Olha que tristeza. Pediu, sabe o que aconteceu? Ele foi lá, fingiu que estava doente, enganou o pai dele, que já era uma maldição. Foi lá, estuprou a irmã dele. E é tão interessante que a hora que ele acaba de estuprar, ele tem nojo da menina.
Ele tem nojo dela, gente. Aminon tem nojo dela. Está lá no verso 14. Absalão, ele tem ódio de Aminon. No verso 22, ele fica o quê? Fala 2 anos. Aguardando, com ódio no coração. E ele prepara o dia certo que ele mata o irmão. Olha o que um conselho fez. Um conselho errado do amigo fez ele estuprar a irmã. E fez o irmão dele matar ele. Detalhe, Davi perdeu um filho morto e perdeu outro filho porque ele fugiu. Ele ficou 3 anos distante do pai. Até que o pai chama ele de volta. Dá para entender o que é conselho? O que é amigo? Coisa boba. Destruiu uma família. Destruiu a vida daquela menina. Destruiu a reputação daquela moça. Imagina o pai. Uns 3 filhos. Uma estuprada, outro morto e o outro fugiu. Um único conselho detonou toda uma casa. Fala assim, um conselho errado é muito sério. Gente, entre o seu amigo e Deus, fica com o seu amigo. Fica de pé no seu lugar. Fica com Deus. Fica com o seu amigo não, gente. Gente, Jesus é o nosso melhor amigo. Ele provou o amor dele, ele morreu por nós. Ele é o melhor. E passou ainda a morar em nós. Para pensar. Cuidado aí com as conversas bobas, sem sentido. O inimigo, ele conhece as nossas fraquezas. Lá em Gênesis 1, Eva estava lá, não estava? E ela bateu papo com quem? Com a serpente. Tem gente que não vem com cara de ruim, não, mas vem influenciado. E está lá batendo papo, conversa vai, conversa vem. Você recebe ali um conselho carnal. O que tem você ser como Deus? Você vai ter conhecimento como Ele. Não tem problema você comer não, só vai lá. Olha o que aconteceu. Olha para sua irmã e fala, você é a consequência de um mau conselho que foi feito lá atrás. Tem noção, gente? Olha como é sério. O que a gente escuta? Querida, eu quero dizer para você que nós temos que ter aqueles amigos como Arão e Ur e Josué foram com Moisés. Moisés tinha uma guerra. Josué foi lá. Moisés falou, Josué, vai no meio do povo e você vai lutar. Você tem que ter amiga que se você falar, fulana, Claudinha, é você que vai lá fazer, tá? Eu vou ficar aqui intercedendo. Mas é você que vai lutar. Ela confia em você e ela é sua amiga a ponto de falar assim, eu vou. Pode deixar, Carol. Eu falo assim, eu vou estar aqui intercedendo. E aí, tem Arão e tem Ur, que estão sensíveis a mim, e veem que a luta é grande, e falam, Carol, eu estou junto com você nessa aí. Eu estou junto com você. Você tem que ter amigos assim, que vão te sustentar na hora da sua dificuldade, que vão te aconselhar do jeito certo, que vão te inspirar, que vão dividir a carga com você, gente. A Bíblia fala, o fardo você leva sozinho, mas a carga o quê? É individual. Desculpa, o fardo você leva sozinho, mas a carga você divide. Você está conseguindo dividir? Para ficar mais leve. Hoje, cada dia mais, as pessoas estão mais só. Mas eu creio que o Senhor, Ele quer restaurar, Ele quer resgatar. Tem muita gente boa também. Tem muita gente de Deus. Às vezes a gente acha que, só eu que sou de Deus. Não, tem muita gente boa. Tem muita gente que não se dobrou a outros deuses. Tem muita gente crente. Tem muita gente. E como eu tenho visto isso, não só aqui, mas viajando por todo esse país, tanto pastor crente, tanta gente que passa por luta e está lá com Jesus. E às vezes a gente acha que é só a gente. Não, tem muita gente boa. Não coloca todo mundo num saco e acha que porque um te decepcionou, todo mundo vai decepcionar, não. Observe essas características que a gente foi falando aqui. Querida, nós temos que ter pessoas que vão pedir misericórdia por nós.
Nós tivemos ali Moisés, quando ele foi falar com Deus, e Arão ficou, e o povo pressionou Arão e deu um conselho para ele: faz um bezerro aí. E teve um problema, uma consequência muito séria. Eu queria que você fechasse os seus olhos, sabe? E falasse com Deus. Quem são realmente esses seus amigos? Às vezes a gente quer negar, né, aquilo que tem. Mas Deus está trazendo essa palavra para você, é porque Ele tem pessoas para acrescentar na sua vida. Ele vai ter aqueles que você vai ajudar. Claro, nós estamos aqui para servir. Mas você tem que ter aqueles que vão te ajudar. Nós precisamos daqueles que vão nos ajudar. Quem são os que vão te ajudar hoje? Quem são os que vão pagar um preço e que já estão pagando um preço por você? E aqui, não é porque você vai dar nada, não. É porque Ele está sensível ao Espírito e Ele sabe que você está precisando e Ele vai lá. Se Ele precisar de colocar a mão no bolso, Ele vai colocar. Se Ele precisar de te ajudar emocionalmente, Ele vai te ajudar. Se Ele precisar de pagar uma coisa para você, Ele vai pagar. Se Ele precisar de te buscar, Ele vai te buscar. É assim. Nós tivemos amigos na Bíblia. Jonathan e Davi. A alma se apegou à amizade. Eu queria que você orasse ao Senhor. Pai, nós estamos aqui e diante da Tua palavra, Pai, o Senhor não nos traz nada que a gente não precise. E a Tua palavra diz que as más conversações, elas corrompem o bom costume. E nós queremos sim ter aquelas boas companhias. As más companhias, elas nos distanciam do Senhor. E às vezes nós não temos percebido aquilo que está certo, que está errado, mas nós queremos pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Se há alguma ligação de alma aqui, Pai, que o Senhor esteja quebrando hoje em nome de Jesus. Quebra toda laço de alma, toda ligação emocional que a gente possa ter com alguém, porque nós temos que estar ligadas ao Senhor. Deus, nós não aceitamos nenhuma amizade doentia, nada que não venha realmente trazer vida para a nossa vida. Nós não aceitamos isso na nossa história. Nós queremos sim ser esses amigos cheios do Senhor e ter esses amigos também. Nós queremos sim poder contar com as pessoas. Deus, e que o Senhor venha trazer visão de águia a essas mulheres. E não venha deixar, Deus, que a gente possa valorizar aqueles reais amigos que temos. Mas também abrir mão daqueles que às vezes não são aquilo que a gente espera. Não são aqueles que estão aprovados pelo Senhor, mas que nós venhamos sim ser um instrumento para transformar a vida deles. Deus, fala conosco. Fala conosco. E que o Senhor venha nos revelar nessa semana aquilo que precisa ser alterado, aquilo que tem realmente nos feito mal e aquilo que realmente o Senhor se agrada. Eu queria que você orasse comigo dizendo: Senhor, nesta hora eu abro o meu coração e eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, transforma a minha história. Eu que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Nessa noite eu volto arrependida, na certeza que serei aceita. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá a tua paz. Todas com os olhos fechados. Você que orou a primeira vez assim, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você nunca tinha orado dessa maneira. Senhor, entra na minha vida, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Se você orou assim hoje a primeira vez, levanta a sua mão para o Senhor. É você com Deus. Você não está levantando mão para religião, para pastor, não é nada disso. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fica com sua mão levantada, todos com os olhos fechados. Por que eu tenho que levantar a mão? Porque a palavra fala que aquilo que eu ligo na terra, eu ligo no céu. E o que eu desligo na terra, eu desligo no céu. E quando eu ligo que o Senhor é o meu Senhor e Salvador, eu estou realmente ligando a aliança que traz vida. Você que estava distante dos caminhos do Senhor, desviado, às vezes essa é a expressão que usam, às vezes até dentro da igreja, mais distante, e entende que o Senhor preparou essa noite para você estar andando mais pertinho dele.
levanta a sua mão também para o Senhor. É você e Deus, porque Ele quer o quê? Fortalecer a aliança dele com você. Levanta a sua mão que nós queremos te abençoar também. Deus te abençoe. E nós queremos orar pela sua vida. Você que Deus te abençoe, que levantou a sua mão para o Senhor. Eu quero orar por você. Eu queria que você que está com a sua mão erguida, você saísse rapidamente aí do seu lugar e viesse aqui que nós queremos orar pela sua vida. Podem vir, pode vir. Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado aí no banco, fala assim: minha irmã, você tem certeza da sua salvação? E espera ela responder, né, gente? Pergunta da frente aí, Dani, pergunta para ela que está na sua frente aí, Dani. Se não, pega na mão dela e traz ela aqui. Fala: você tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Se ela ficar com dúvida, traz ela aqui. Porque é tão bom a gente oferecer o melhor para o outro. Isso é ser amigo. Coloca mais, preciso de mais uma. Tem mais outra vindo ali. Pessoal da equipe, por favor. Vanessinha. Tem mais uma outra ali. Renatinha. Estenda suas mãos para cá. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E realmente o céu fica em festa quando nós reconhecemos que precisamos de Deus. Isso é maravilhoso. Pai, nós abençoamos essas mulheres. Nós abençoamos, Senhor, essas vidas. E te agradecemos, Senhor, por elas. Deus, vá tocando sim. Deus, o Senhor, quando o Senhor entra, o Senhor transforma. Às vezes as nossas lágrimas, elas refletem um pouquinho daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Quando a paz do Senhor entra em nós, às vezes as lágrimas são a melhor resposta. E nós queremos abençoar a vida dessas mulheres, Pai, com a bênção do Senhor, aquela que enriquece e que não acrescenta dores. Nós queremos ministrar, Pai, a alegria do Senhor na vida delas e quebrar da vida delas toda aliança feita anteriormente. Nós profetizamos um novo tempo, uma nova amizade, pessoas que vão edificar a vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida delas com a bênção do Senhor, aquela que enriquece e que não acrescenta dores, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridas, olha para mim, vocês estão vendo que tem alguém encostado em você, porque caminhar com Deus não dá para caminhar sozinho. Deus é um Deus de relacionamento, por isso que tem alguém aí encostando. Então, eu quero que você abrace essa pessoa, e você aí vai abraçar essa doa, que vai ser algo profético. Deus vai dar uma amizade que vem do coração dele para a sua vida. Deus vai trazer essa amiga que vai estar com vocês. E a gente quer orar com vocês rapidamente aqui. Vanessinha, levanta a mão. Vai com elas ali. Todas vocês vão com elas para ajudar? Rapidamente. Olha para sua irmã e dá um abraço nela. Fala: minha irmã, eu profetizo que nessa semana Deus vai revelar grandes coisas na sua vida. E você vai ter amigos como Moisés, como Arão, como Josué, que vão te sustentar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Glória a Deus. Toca na mão dessa guerreira aí.